Santo Espírito, és bem-vindo. Fala pra Ele, vem e enche esse lugar, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui sempre. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, Senhor. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia! Ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é a melhor coisa para viver. Amém? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Nós temos uma campanha de segunda-feira de vivermos e recebermos um recurso sobrenatural. Fala assim: eu posso, eu tenho acesso, eu tenho direito ao recurso sobrenatural. Amém? Amém? Esses dias a gente estava numa situação, enfim, né? Não vou. E uma pessoa me chamou e falou assim: bispo, e agora como é que vai ser? Eu escrevi: a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Você vai contar com o milagre. Amém? E hoje é dia de nós entendermos que água sai da rocha. Amém? Aleluia. Números capítulo 20, versículo 1 em diante. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível? Olha isso, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs. Até parece que escravo comia isso. É cada um, né? Aonde não tem nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha. Dirija a palavra para a rocha, e ela fará o quê? Dará água, dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor
se santificou neles. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, traz a revelação da tua palavra, o entendimento, Senhor Deus, unge os ouvidos, e que esta direção que sai do teu altar possa nos levar a viver, Senhor Deus, o suprimento sobrenatural. Senhor, que possamos aprender com tudo que a tua palavra nos ensina, e toda a revelação que está contida, Senhor Deus, nessa palavra de hoje, Pai. Usa-me como um instrumento, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua para que Cristo cresça, e a Ti, Senhor, somente a Ti entregamos toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Amém. Existe algo que está 100% relacionado com o teu sucesso. E aqui, vamos falar, sucesso não se limita a sucesso financeiro, mas hoje vamos falar, já que estamos numa reunião do Prosperity, quanto ao sucesso financeiro. Existe algo que está 100% relacionado ao sucesso em qualquer circunstância. Às vezes, e com certeza existem pessoas que buscam o sucesso no casamento, serem bem-sucedidos no casamento, porque o seu casamento é uma destruição, o seu casamento é um lugar de ofensa, um lugar de choro e assim vai. Então essa pessoa esteja procurando sucesso no casamento. E o que está completamente ligado ao sucesso? A tua capacidade emocional de lidar com toda e qualquer situação. E a nossa capacidade emocional está totalmente ligado a quem dirige as nossas emoções. Por quê? Muito dificilmente qualquer ser humano tenha poder e domínio para impedir determinada emoção. Primeiro vem a emoção. O texto que nós lemos agora na oferta, eu uso esse texto assim principalmente para ministrar com relação a isso. Por quê? Nós sabemos que algo levou Abel a entregar a oferta. Para ele ter entregue uma oferta que agradou a Deus, o que dirigiu Abel foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha acesso ao sentimento de Abel, que fez com que ele tivesse uma atitude, certo? Agora, com certeza, não era o Espírito Santo quem dirigia a vida de Caim, não pelo menos com relação à oferta. O que dirigia a vida financeira de Caim? Um sentimento de receio, de ficar sem, de lhe faltar, de ter escassez, de ele não ter do que se alimentar. E este sentimento que dominava o coração de Caim, o levou, através dessa emoção, desse sentimento, a ter uma atitude. E ele entregou ao Senhor do que lhe restava. Eu duvido que Caim desprezava a Deus diretamente. Eu duvido que Caim era uma pessoa que não estava nem aí para Deus, que não acreditava em Deus. Porque uma pessoa dessa não entrega nada, dentro de um relacionamento com Deus não vai entregar nada, nem o que é bom, nem o que é ruim. Ele cria em Deus, ele sabia da existência de Deus, mas ele foi movido por um sentimento. E é tão impressionante que aquilo que ele entrega causa uma reação, uma consequência, e nós lemos aí e tudo mais. E aí ele começa a ter várias outras reações emocionais. Ele começa a ficar irado, ele começa a sentir inveja do seu irmão Abel, ao ponto dele começar a tramar a morte do seu irmão. E o que acontece? Deus, ele aparece. Só que Deus, ele não aparece para Caim, para impedir Caim. Deus, ele aparece para Caim, para entregar a Caim uma autoridade. Porque Deus falou assim para Caim: Caim, esse sentimento que está no teu coração não é bom. O que você está sentindo não está nada bom. Isso não vai acabar bem. E aí o que Deus fala? Cumpre a ti dominá-lo. Preste atenção nisso. Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus que é onipotente, tem poder sobre tudo.
Você consegue enxergar que Deus identificou que no coração de Caim havia uma trama para matar o seu irmão? Você consegue perceber que Deus sabia que Caim estava com um sentimento de ser assassino do seu irmão? E Deus poderia ter impedido ou não? E Deus impediu? Não. Porque Deus não é um tirano. Deus não é um déspota. Deus é um pai. Deus, ele é o que nos ensina. E o que Deus fez com Caim, e é claro que isso está sobre todos nós, Deus nos deu autoridade para dominar os sentimentos. Por que eu estou falando isso? Porque, repito, um dos maiores vilões do sucesso é a incapacidade de domínio emocional. E as tuas emoções sempre estarão totalmente ligadas ao teu sucesso. E se eu não for, e como é que eu busco e como é que eu alcanço isso? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre o fruto da carne e fala sobre o fruto do Espírito. O fruto da carne será o resultado de eu alimentar as coisas carnais. O fruto do Espírito é o resultado de eu alimentar o Espírito de Deus em mim. E quando fala do fruto do Espírito, fala que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. Tem casamentos que não são bem-sucedidos porque não há domínio sobre as emoções. Tem empresas que não são bem-sucedidas porque não há domínio sobre as emoções que o cerca. Tem servo de Deus que não é bem-sucedido financeiramente porque não sabe lidar, ou mais do que lidar, não sabe dominar os seus sentimentos. Porque este poder, ele vem do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você entenda isso. Não permita que um problema que você esteja enfrentando se transforme numa maldição. Não permita que você esteja passando por uma dificuldade financeira e que por não ter domínio sobre isso, isso se transforme em uma maldição na tua vida. Não permita que por você estar passando por um problema profissional, às vezes de equipe, às vezes de formação, às vezes de fornecedor, às vezes de produto, às vezes de tantas outras coisas, de administração, não permita que um problema que você tenha se transforme numa maldição sobre a tua vida. Porque o texto que nós lemos aqui, ele é um texto assim, razoavelmente pesado, por várias razões. Primeiro porque nós vemos que o povo de Deus tinha acabado de ser abençoado, livre da escravidão do Egito, viu o milagre, tantos milagres acontecendo, viu Deus agindo, viu Deus livrando eles, no Mar Vermelho, o mar se abriu, viu os inimigos sendo destruídos e eles sendo poupados. Mas eles permitiram que o ambiente do deserto produzisse um sentimento, e esse sentimento, sem ser controlado, lhes transformasse em murmuradores. E na murmuração, eles se tornaram o quê? Impedidos de herdar a terra prometida. Vamos lá, problema, falta de água. É um problema, não é? É uma realidade, é um fato.
estavam no deserto e não tinha água. Ok, mas era povo de Deus. Eles já tinham visto tantos milagres, eles já tinham visto Deus fazer de tudo, eles conheciam o Deus que eles serviam. Tinha um problema? Tinha um problema. Qual é ou qual deve ser a reação de um servo de Deus diante de um problema? Acima de tudo, crer. Acima de tudo, buscar em Deus, através da oração, através do jejum, e buscar do Espírito Santo de Deus direções para resolver o problema. Mas não, o problema era real, o problema não era pequeno, o problema não era simples ou bobo, era um problema e um problemão, no deserto sem água. Mas não permitiram crer em Deus e começaram a murmurar. O sentimento começou a guiá-los, e da murmuração eles foram amaldiçoados e impedidos de entrar na terra prometida. Mas não acabou, ou não se limitou apenas no povo que murmurou. Moisés e Arão sofreram a mesma consequência. Por quê? Porque Moisés e Arão, quando o povo começou a murmurar, eles foram buscar a Deus. Opa, era um pouquinho mais crente pelo menos. Quando o povo começou a murmurar, Moisés e Arão foram buscar a Deus, colocaram o rosto no pó, começaram a orar, e Deus os chamou: vem até a minha presença que eu vou orientar vocês. Não foi isso? E Deus deu a direção: olha, você vai, reúna todo o povo diante da rocha, fale, dirija a tua palavra à rocha, porque dela sairá água, e será tanta água que vai dar para o povo inteiro beber e todos os animais. Não foi essa a direção de Deus? O que Moisés fez? Também dominado por sentimentos, também sem ter poder sobre as suas emoções, ele vai, reúne todo o povo, e diante da rocha, ele diz assim: bom, será que eu vou ter que fazer alguma coisa para que saia água dessa rocha e vocês tenham que beber? E bateu 2 vezes na rocha, saiu água da rocha, todo mundo bebeu água, inclusive os animais. Mas o que Deus falou? O que Deus falou ali no final do versículo que nós lemos, não era para todo o povo, era para Moisés e para Arão. Deus disse assim: porque vocês dois não me santificaram diante de todo o povo, vocês dois não serão dignos de colocar o meu povo para herdar a promessa, e vocês dois não entrarão na terra prometida. E Deus teve que se santificar diante do povo. Esse texto é muito, muito, muito impressionante. Moisés, que era um líder, Moisés, que era um ungido, Moisés, que era aquele que Deus havia levantado para levar e introduzir o seu povo, o povo de Deus, na terra prometida, não teve domínio sobre as suas emoções. Moisés estava impaciente, como diz o português bem claro, de saco cheio com aquele povo, não aguentava mais tanta murmuração, não aguentava mais qualquer picuinha ou qualquer problema sério virem e ficar buzinando no ouvido dele. Mas você precisa entender, porque você foi constituído por cabeça e não cauda, você foi constituído para estar por cima e não por baixo. Então você precisa alcançar, através do Espírito, o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a longevidade, a longanimidade, a paz. Amém? Porque senão você vai fazer do teu problema se tornar uma maldição para a tua vida. O teu comportamento diante do problema vai determinar se isso vai se tornar uma maldição ou se você vai, através da unção e do poder do Espírito Santo, ver a água sair da rocha em nome de Jesus Cristo. Amém? Então é tempo de você buscar no Senhor
É tempo de você buscar no Espírito Santo de Deus equilíbrio. É tempo de você buscar no Espírito Santo de Deus domínio próprio. Amém? Amém? Eu estou fazendo um curso online e tal e tudo mais, e é uma das coisas, e o curso não tem nada a ver, esse curso não tem nada a ver com coisas da igreja, não é de pastor, não é de bispo, é um curso de uma outra área, e é um curso que ele tem, eu acho que, se eu não me engano, são 12 ou 13 módulos, e desses 12, 13 módulos, né, tem praticamente a metade desses módulos fala sobre essa saúde emocional que ele se refere, fala sobre essa capacidade mental. É claro que o meu objetivo nesse curso não está nisso, e é claro que isso tudo sempre vai agregar, sempre vai somar, não tenho dúvida nenhuma, mas inclusive quem faz essa parte é uma coach super renomada, inclusive ela mora nos Estados Unidos, é brasileira, inclusive é de Sorocaba aqui, mas ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, é uma coach de finanças de muito sucesso, e ela fala, e eu fico impressionado, cara, porque tudo o que ela fala tem base bíblica e espiritual, e nós, como servos de Deus, temos acesso à palavra. E ela fala, porque assim, se você vai entrar no mercado, por exemplo, de bolsa de valores, sabe onde é que você tem que ser bom? Emocionalmente. Se você vai entrar no mercado, né, de qualquer negócio, de franquia, se você vai abrir um negócio, eu quero que você entenda isso. É claro, se você vai abrir uma loja para vender roupa, você tem que saber de muitas coisas, mas aquilo que você mais tem que saber é ter equilíbrio, poder e autoridade sobre os teus sentimentos, porque senão você vai fazer com que porque o problema virá. Imagina, eles tinham que atravessar um deserto, tá certo que não precisava ser 40 anos, né? Eles poderiam fazer isso em 40 dias, talvez 60 dias, né? Mas mesmo assim, ninguém consegue atravessar nem 40 dias, nem 60 dias um deserto sem água. É claro que o problema existiria, e agora, o que eu faço com o problema? Há um caminho sobrenatural, há um caminho espiritual, e o caminho espiritual é que você tenha o fruto do Espírito, e você terá equilíbrio em nome de Jesus Cristo, amém? Então, para isso, em primeiro lugar, fala assim: eu jamais vou reagir de maneira descabida nos momentos de extrema pressão, amém? Não haja de maneira descabida em momento de pressão, ou seja, respira, te acalma, não sai falando o que vem pela tua cabeça, não sai agindo feito um cavalo desdomado, dando coice para tudo quanto é lado. Isso só cria ambiente de tensão, de desespero, de miséria, de escassez. Você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa entender que seja tardio em falar e pronto para ouvir, é que Provérbios nos ensina. Analisa, seja uma pessoa analítica, não seja impulsivo pelas emoções. O que dirige a tua palavra? É a situação ou é o Espírito Santo? Tem que ser o Espírito Santo. O que dirige a tua atitude? É a circunstância ou é o Espírito Santo? Eu sei que isso não é fácil, eu sei o quanto que isso não é simples, eu sei o quanto tenho que buscar cura e tenho que buscar o fruto do Espírito a respeito disso na minha vida todos os dias, mas se você não começar a buscar isso e não entender isso, você vai estar jogando grandes oportunidades fora, porque Moisés, diante daquela murmuração do povo, porque Moisés, diante da reclamação de todo mundo, ele agiu no impulso,
ele nem levou em consideração que ele estava desobedecendo a Deus. Ele estava tão envolvido pelo ambiente, que ele não levou nem em consideração o quanto que ele estaria desagradando a Deus. Será que você leva em consideração, quando você age, no dispêndio de uma gritaria, de uma loucura, o quanto você está desagradando a Deus? Será que você para pensar nisso? O modo como você trata alguém, o modo como você faz algo, será que isso não desagrada a Deus? Com certeza. Então, não haja descabidamente, não haja pela emoção, haja pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Sabe aquela história, eu vou pedir para Deus 5 minutos e vou resolver isso. Toma cuidado, porque a volta de Jesus é no estalar de dedos, vai que ele vem bem nesse intervalo de 5 minutos, não é? Porque tem uns crentes que vão nessa, não, eu vou pedir 5 minutos para Deus e vou resolver. Pode ser os 5 minutos que Jesus volta, pode ser nesse intervalo de 5 minutos que você fica resolvendo as tuas pipas na tua carne, e Jesus veio e voltou, e o povo e a igreja foi arrebatada. Sejam 5 minutos que talvez você pode levar, assim, anos para recuperar. Eu lembro que uma vez eu estava numa negociação com um cliente, que ele iria abrir, assim de imediato, simultaneamente, 3 restaurantes, lá na região, um em Blumenau, outro em Gaspar e outro em Indaial, tudo cidades assim, uma do ladinho da outra lá no sul. E eu estava na negociação, cara, eu estava muito tempo no negócio com esse cara. Aí eu falei, então tá, vamos fechar as 3 lojas dele. Assim, não, eu vou fechar uma, você vai me atender em uma, e dependendo como for o serviço de vocês, aí a gente já fecha as outras 2 de uma vez. Eu falei, não, ok, concordo, eu me garanto, não tem problema nenhum. Fechamos, tal, não sei o que, equipamento, tal. Eu na área comercial, eu cheguei para o gerente da área técnica, falei com o meu sócio, que meio que orientava o gerente da área técnica, falei, meus irmãos, eu falei assim, eu sei que a gente atende todo mundo bem, não é atender um mais, outro menos, mas no mercado a gente sabe que tem situações, Eu falei para o gerente da área técnica, pelo amor de Deus, não pisa na bola em nada com esse cara, porque era um cara, eu vou usar a palavra chato, mas é aquele tipo de cliente exigente. Ele é extremamente exigente, ele é um cara pontual, ele não vai aceitar equipamento chegando fora do horário, ele não vai, porque isso pode, enfim, tal. Passei toda a resenha, não, ok, legal, tal, e a gente fechando, zerando toda essa loja, a gente já vai vender e instalar e implantar mais 2, e o cara tinha um projeto de abrir em 1 ano, além dessas 3, mais 6 lojas, em 1 ano, lojas que a gente fala, é restaurante e tudo é loja, e aí, beleza, foi tal, não sei o que, era um restaurante. Essa primeira loja ia ser num shopping lá em Blumenau, então tinha aquelas televisões, para ficar lá os pratos, expostos, aí tinha sistema de senha, para o painel, tal e tudo mais, beleza, tal, e pode acontecer, aconteceu que um dos televisores, um dos painéis que a gente instalou, de fábrica veio com problema, veio de fábrica, não foi erro da área técnica, não foi erro da empresa, acontece, um dos painéis veio com problema da fábrica, mas é que está, muitas vezes o problema não é o problema, mas é como você lida com o problema, e a maneira como a área técnica da minha empresa lidou com esse problema, se tornou num grande problema. Por quê? Quando eu soube, da situação, eu na hora acionei o pessoal da técnica, acionei o meu sócio, falei, cara, não sei, pega uma de backup nossa, põe lá, ele precisa abrir essa loja hoje e tal, vamos deixar redonda, a gente leva, troca na garantia, mas não vamos deixar o cara na mão. E aí não aconteceu isso, meu Deus, isso deu um quebra-pau, lá dentro da empresa, coisa que acontece em toda a família, e tal, e eu fui até a loja do cliente,
Eu falei, ó, estou aqui, estou sabendo do problema, veio o problema de fábrica, tal. Ele assim, mas Efraim, vocês vão resolver? Eu falei, com certeza, isso aqui a gente vai resolver, tal e tudo mais, lá. Eu falei até para ele assim, aí ele assim, quanto tempo vai levar? Eu falei, olha, deve levar aí pelo menos uns 7 a 8 dias para chegar a troca da fábrica, mas a gente já está providenciando, tentando ver alguma coisa de backup aqui para você e tal. E aí foi. Resumo da ópera, aconteceu 1, 2 dias, ele foi até a empresa, até a sede lá da empresa, um dia tal, nesse processo, subi lá, pô, eu queria conversar com vocês, o negócio ali não resolveu e tal, não sei o que, e fui pontuando algumas coisinhas simples e tal, estava tudo resolvido. Irmãos, eu estava com o pedido na mão, diante do problema, como eu reverti a situação, eu estava com o pedido na mão, com o sistema aberto para fechar as outras 2 lojas. Aí o meu sócio abençoado volta no assunto do monitor. Não, porque você entendeu, né, que a gente não teve culpa nenhuma, né, isso aí era problema que veio da fábrica, tal, não sei o que, você podia, aí o meu sócio falou uma coisa tipo assim, você podia ter sido um pouco mais paciente, alguma coisa assim. Cara, a hora que o meu sócio falou isso para ele, eu falei assim, a vontade foi de falar, cala a boca. Cara, o cliente, entre aspas, com a razão, ele ficou, eu acho que era possesso por demônio, querido. Eu acho que ele ficou tipo possesso por demônio, assim, por alguns segundos. Falou, pô, você está querendo colocar a culpa em mim? E não sei o que. Aí o meu sócio, não, eu não quis, e não sei. Aí virou uma discussão, cara, quer saber, ó, cancela tudo, eu vou me virar, eu não sei o que, virou e foi embora. Eu falei, Paulo, eu te mato, cara, eu só não te mato porque eu sou crente, isso pode me levar para o inferno, mas a vontade que eu estou é de te matar, meu irmão. Pô, mas o cara entendeu errado. Eu falei, o meu sócio não falou por mal, meu sócio não falou para. Falei, cara, você falou, não precisava falar, já estava resolvido, o cara já estava vacinando os outros 2, cara, não precisava mais tocar no assunto. Sabe aquele negócio de querer puxar conversa na reunião? Eu falei, não falar nada. Não, foi mal, tal, não sei o que. Queridos, assim, eu sei que o negócio virou todo, né? Mas para a honra e glória do Senhor, uma das bênçãos que está sobre nós é que nós recebemos a graça do Senhor, né? Como os apóstolos caiu na graça de todo mundo, eu deixei a poeira abaixar. Passou um outro dia, fui de novo no restaurante, levei um mimo para ele, né? Falei, pô, vim aqui ver se está tudo certo com a loja, tal, não sei o que. Pô, eu queria pedir desculpa lá pelo meu sócio, Paulo. Ele fez tal, não sei o que. Não, aí o cara, não, eu também estava com a cabeça cheia de outras coisas, não sei o que, eu já saí lá, tal, não sei o que. Eu falei, não, você estava com toda a razão, não, né? Aí, né, tal, não, fica tranquilo, eu espero que você tenha muito sucesso, que abra, tal, as outras lojas, que você, tal e tudo mais, né? Aqui a gente vai te dar todo o suporte. Não, vai aí, vai, tira o pedido das outras 2 aí e vai dar tudo certo. Falei, aleluia, amém? Por quê, meu irmão? Você não pode agir de maneira descabida, você não pode agir em meio às emoções, saiba analisar cada situação. Eu vou falar uma coisa para você, o cliente te dá sinais, o fornecedor te dá sinais, o produto te dá sinais, o negócio vai te dando sinais, e o Espírito Santo testifica sobre tudo. Você vai aprender a ser espiritual na tua vida profissional. Você precisa buscar, aprender e buscar todos os dias, Senhor, eu quero ser espiritual na minha vida profissional. E você vai ver o quão bem sucedido você será em nome de Jesus, amém? Em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, essa é a certeza que você vai carregar. 1 Coríntios 10, 13 fala, não sobreveio a vocês nenhuma tentação, nenhum problema, nenhuma luta, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar, amém? Então fala assim, junto com a pipa, vem a solução. Vocês não usam esse termo, junto com a pipa? Pipa, nós lá desculpa aqui.
A gente usa esse termo: oh, isso aí deu uma pipa, hein? Você deu problema, enroscou, vai arrebentar, não vai acabar bem, entendeu? Então desculpa, né? Deixa eu trazer para um exemplo mais daqui, amém? Então assim, ó, deu BO, vocês, né? Deu BO, né? Deu BO, vai vir a solução, amém? Porque não vem BO sobre nós, não vem tentação sobre nós, que o Senhor já não tenha providenciado o suportar. Agora, ai o BO, e aí já se desespera com o BO, ai o BO é muito grande, ai o que eu vou fazer, e eu vou correr do BO, e eu vou fugir do BO. Não se casa com o BO, mas abraça ele até resolver. Depois que resolver, manda embora, amém? Não é para você se casar com o BO também, mas você tem que assumir, e você vai falar: eu não vou largar enquanto não resolver, porque juntamente com o problema, com a tentação, Deus já providenciou o escape, há uma saída e uma solução para cada um, amém? Segundo lugar, fala assim: para toda situação improvável, haverá uma saída sobrenatural, amém? Fala: é isso mesmo. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou agir, mas vou contar com a saída sobrenatural, amém? Porque nós somos crente, e crente vive o que é sobrenatural. Diante de situações impossíveis, diante de situações improváveis, conte com o sobrenatural. Era impossível sair do Egito, chegar do outro lado, atravessando com aquele mar de problema na frente, não era? O mar vermelho estava aí, atrás dele o exército inimigo, os egípcios, os soldados, né, babando já de sede de matar todo mundo, e na frente deles o mar vermelho. E aí que tem um caminho sobrenatural, um caminho que não existia, Deus abriu, e você vai passar por esse caminho em nome de Jesus. Diante de situações improváveis, haverá uma solução sobrenatural, amém? Você vai olhar para cada situação que você não tem mais, você já fez tudo, você já contactou quem tinha que contactar, você já moveu quem tinha que mover, você já fez o que devia ter feito, você já fez tudo, e o improvável, o impossível continua. Então agora é hora de clamar e esperar o sobrenatural, amém? Porque vai acontecer, na tua vida vai acontecer. Versículo 4, 1 Coríntios 10, 4: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Sabe qual é a resposta para todo e qualquer BO da tua vida? Cristo, amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim: a resposta para toda e qualquer situação impossível, a resposta é Jesus Cristo, amém? Não, mas e agora? Como é que você vai resolver esse negócio? Jesus Cristo. E agora? Acabou, vamos morrer de sede? Jesus Cristo. Há uma pedra sobrenatural que me segue, há uma pedra sobrenatural que me guia, há uma nuvem de glória que me orienta, há uma coluna de fogo que me direciona. Eu vou contar com o sobrenatural, e vai acontecer em nome de Jesus Cristo, porque eles, diante do peso da tentação, do problema, Deus já tinha preparado o escape. A pedra os seguia, tanto é que no episódio de tantos anos que eles ficaram no deserto, 2 vezes saiu água da rocha, porque a pedra os seguia, e a pedra era Cristo. Sabe quem vai com você amanhã para o trabalho? Jesus Cristo, amém? Sabe quem vai com você amanhã resolver a pipa? Jesus Cristo. Ou o BO? Jesus Cristo. E você vai beber desta água sobrenatural, e você vai falar: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Se eu tenho uma reunião e é improvável que eu consiga vencer ou achar uma solução, Jesus está comigo, e Ele vai dar uma provisão e um suprimento sobrenatural em nome de Jesus,
Amém? Você vai sair para trabalhar com Jesus Cristo com você. Você vai sair para negociar com Jesus Cristo com você. Você vai sair para atender um cliente, Jesus Cristo vai com você. E a hora que precisar, e se for para te livrar, Ele vai livrar. E se for para te abençoar, Ele vai abençoar. Amém? Porque também nunca se esqueça disso. Tem umas coisas que é laço, que é enrosco, que é problema. Então, para de ficar com birra. Crente tem uma mania de ser birrento. Mas eu queria tanto esse cliente. E aí o Senhor vai lá e fecha a porta, porque só vai te dar problema, porque Ele não vai pagar, porque vai te colocar numa situação complicada e não sei o que. Por que Jesus fechou a porta? Por que o Senhor não me abençoa? Em nome de Jesus, ou você acredita que quem direciona a tua vida é Jesus, ou senão você vai viver frustrado. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor, de verdade, todos os dias entrega a tua vida ao Senhor. Todas as manhãs entrega o teu dia profissional, o teu dia produtivo ao Senhor. Você vai fazer tudo, mas o sim e o amém provém do Senhor. Amém? Vai dar certo, porque o Senhor está com você, mas Ele é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar, mas Ele também é aquele que fecha a porta e você fica lá com a marreta, com a picareta, com tudo quanto é coisa de eta tentando abrir, porque Ele abre a porta que ninguém fecha, mas Ele também fecha a porta que ninguém pode abrir. Amém? Tem porta que o Senhor quer e vai fechar na tua vida, a porta do desperdício, a porta da inadimplência, a porta do prejuízo. Deixa o Senhor fechar essas portas. Amém? Eu não sei se você já teve que fazer isso, mas a vida de um profissional, a vida de um empreendedor, a vida de um proprietário de negócio, ela vai passando por fases. E eu lembro que algumas segundas-feiras aqui eu já comentei que uma das coisas mais difíceis para eu aprender, quando eu saí de vendedor para empresário, em função, foi aprender a dizer não. É um dos maiores desafios, você aprender a dizer não. É muito difícil. Dizer não para cliente, dizer não para funcionário, dizer não até para gerente de conta bancária, porque eles querem te enfiar um monte de coisa, Não, chega, não. É difícil aprender a dizer não, mas isso vai amadurecendo. Agora, um outro momento, depois de alguns anos já como empresário, que foi também muito difícil, mas eu tive que fazer, foi pegar uma lista de todos os clientes da empresa e falar: eu vou cortar relacionamento com esse, com esse, com esse e com esse. É muito difícil, mas talvez você precisa fazer isso. O quanto que determinados clientes te geram prejuízo, o quanto que determinados clientes sujam a tua base. Quando eu falo sujam a tua base, por exemplo, porque nós tínhamos várias frontes, várias ações. Tem um termo em inglês que é SLA, que é resposta de atendimento, nível de SLA. O que significa? Tinha alguns clientes que eu tinha por contrato a obrigação de responder se houvesse algum defeito ou alguma falha em sistema, algum defeito em equipamento, uma SLA de 2 horas. Outros, dependendo do contrato, de 4 horas, outro, dependendo do contrato, de 24 horas, e outros sem contrato, e aí eu atendia, entre aspas, sem exigência de prazo. Mas chegou um momento que eu tive que me reunir com a área técnica e falar assim: tem contrato que está sujando a nossa base, tem contrato que está nos prejudicando. Primeiro, porque o parque desse cliente é mais velho do que o Descobrimento do Brasil, ou seja, vai dar pau, vai parar, vai quebrar, e nós estamos com um contrato, tem que atender ele em 4 horas, um cliente que não é produtivo. Muitas vezes nós temos um parque de cliente muito mais vantajoso, que deixamos de atender por causa desse. Corta.
Efraim, está maluco? Vamos dispensar cliente? Vamos dispensar contrato? Vamos dispensar sujeira. Ou nós fazemos uma ação de, ou o cliente compra a máquina nova, ou nós negociamos o valor do contrato, ou negociamos o prazo de atendimento. O que não pode, porque dependendo, né, tinha contrato que era direto minha empresa com o cliente, tinha contrato que era com o fabricante e eu era o terceirizado que atendia. Então o nosso SLA, além de sujar a minha base, me sujava com a fabricante, me deixava mal na fita com eles. E eu chamei a área técnica e falei: peraí, irmão, o que é irmão não, né? Eu falei: peraí, cara, eu não estava na igreja, né? Eu falei: peraí, meu, olha isso aqui, a gente está sendo mal visto pela fábrica e a culpa não é nossa. Olha o parque desse cliente. Então aprenda a ter, tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para sair água da rocha, amém? E para sair água da rocha, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem mentalmente, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós ficamos ligados ao cliente emocionalmente, não é? Puxa, mas esse cliente, meu, como é que eu vou dizer não para ele? Tá bom, diz sim para o cliente e diz não para o teu filho. Ô bispo, porque se é um cliente que está te dando prejuízo, você está dizendo sim para o cliente, está dizendo não para o teu filho, está dizendo sim para o cliente, está dizendo não para a tua casa, amém? Quer prosperar? Não seja dominado por emoções, tenha domínio sobre todas as emoções, amém? E em terceiro e último lugar, coloque-se de pé por favor, fala assim: Deus vai tirar a água da rocha, amém? Deus pode, não pode? E Deus vai tirar a água da rocha para te suprir sobrenaturalmente, amém? Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus, ele fez sair água da rocha, não fez? A consequência foi terrível, porque tanto o povo que estava dominado pela murmuração, quanto Moisés e Arão, que estavam dominados por sentimentos totalmente errados diante daquilo que Deus havia pedido para eles, a consequência foi terrível. Nenhum deles herdou a terra prometida, nenhum desses, nem Moisés, nem Arão, nem o povo. Só que Deus fez a água sair da rocha. Creia, Deus vai fazer a água sair da rocha. Agora, a dúvida ou o X da questão não é se Deus vai fazer sair água da rocha ou não, como você estará quando Deus fizer sair água da rocha. O milagre vai acontecer. Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de milagres, amém? Então, eu estou falando aqui, Deus vai fazer sair água da rocha, amém? Isso é uma afirmação, constatado pela palavra de Deus. Não há dúvida se Deus vai fazer sair água da rocha ou não, vai vir sobrenaturalmente suprimento. Mas o que deve ser, entre aspas, motivo da tua preocupação, não é se Deus vai fazer o milagre ou não, é como que o milagre vai te encontrar emocionalmente. Como que o milagre vai te encontrar? Murmurando? Nervoso? Chutando o pau da barraca? Questionando tudo? Reclamando de tudo? Duvidando de tudo? Que a água da rocha, que o milagre nos encontre habilitados espiritual e emocionalmente para desfrutar do milagre e para herdar a promessa. Em nome de Jesus, nunca mais haverá perda na tua vida, nunca mais haverá prejuízo na tua vida causado por desequilíbrio emocional, amém? Em nome de Jesus. Josué disse ao povo, nós vamos começar quinta-feira o jejum da santificação. Josué disse ao povo, Josué foi o sucessor de Moisés, Josué foi aquele que teve que lidar com todas as emoções, com todos os sentimentos, teve que alcançar a autoridade, porque por 3 vezes em Josué no capítulo 1 Deus fala, não tenha medo, seja forte e muito corajoso.
Se Deus teve que falar tantas vezes, é porque como é que era Josué? Inseguro. Talvez não tão ousado. Ali está a cura interior que Deus faz em Josué. Pego de supetão. Moisés era um grande amigo de Josué. Moisés era o mentor de Josué. Josué era o braço direito, o homem de batalha. Não deu nem tempo para Josué chorar a morte de Moisés. Deus já chegou, engole o choro aí, porque agora é com você. É você que vai liderar o meu povo. Seja forte e muito corajoso. Não tenha medo, não se espante. Eu sou contigo. Medita na minha palavra. E é tão maravilhoso que todas as armas que Deus vai entregando para Josué, porque Josué já era um guerreiro, Josué já era um conquistador para o povo de Deus, mas em Josué capítulo 1, Deus vai dando armas espirituais para Josué. Seja forte, seja corajoso, não tema. Medita na minha lei dia e noite. Tenha atos proféticos, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por possessão e herança. Você fará prosperar os teus caminhos. E este Josué, com o domínio através do Espírito Santo sobre todas as emoções, ele reúne o povo nas vésperas de entrar na terra prometida, e ele fala: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. Amém? Josué iniciou a conquista com santificação. Josué iniciou uma conquista que foi um período de guerra, de porrada, pancadaria, de espada. Sim, como nós temos que amanhã, não adianta de nada você ficar em casa amanhã de joelhos orando o dia inteiro, se você tem responsabilidades a fazer. A não ser que a tua única solução seja ficar de joelhos orando o dia inteiro, faça. Mas se você tem o que fazer amanhã, você vai sair amanhã, mas santifique-se antes. Eleve a tua vida profissional ao nível espiritual. Faça da tua vida profissional estar ligada às coisas espirituais, porque você vai herdar a promessa em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos, comece a orar. Comece a falar: Senhor Deus, eu vou elevar a minha vida profissional aos níveis espirituais. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu preciso alcançar, Senhor Deus, o domínio próprio, a mansidão, a paz, a benignidade, Senhor. Eu preciso, Senhor Deus, que na minha vida seja manifesto o fruto do Espírito, porque o fruto da carne é ira, é rebeldia, o fruto da carne é o nervosismo, o fruto da carne é a gritaria, o fruto da carne é o desequilíbrio. Pai, chega, eu não quero mais agir assim em nenhuma área da minha vida, e eu não quero ser assim no meu trabalho, eu não quero ser assim na minha empresa, eu não serei assim com aqueles que são meus pares, eu não serei assim com fornecedores, eu não serei assim com clientes. Pai, meu Deus, me dá a firmeza, Senhor Deus, me dá a autoridade, mas acima de tudo o Teu Santo Espírito agindo através de mim, Senhor Deus, me guiando, me direcionando. Pai, eu quero produzir o fruto do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe mais, Senhor Deus, que as emoções dos Teus servos sejam dirigidas pelas circunstâncias, que as nossas emoções sejam dirigidas, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu profetizo, é tempo de ver o sobrenatural acontecendo. A água vai sair da rocha, porque juntamente com a tentação, juntamente com a adversidade, o Senhor já proveu o livramento. Pai, oh meu Deus, tira dos nossos lábios a murmuração. Oh meu Deus, tira do nosso coração, Senhor Deus, a incredulidade, tira da nossa mente, Senhor Deus, o sentimento de impossibilidade. Pai, palavras negativas, pensamentos contrários, Pai, sai agora em nome de Jesus. Tudo que quer nos roubar, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh Senhor Deus, eu abençoo consagrando os Teus servos, eu abençoo, Senhor Deus, debaixo do poder e da autoridade da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu unjo esse material de trabalho dos Teus filhos. Se você tem algo aí com você, pode trazer aqui no altar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu unjo, Pai, todo esse material, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu consagro essas chaves, a carteira de trabalho, Senhor Deus, o crachá, os carros, os celulares, os currículos, os contratos, Senhor, em nome de Jesus. Pai,
Tudo que está retido, Senhor Deus, traz à existência, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor Deus, diante do teu altar, Pai. Não haverá mais escassez, não haverá mais necessidade, Senhor Deus. Libera, Senhor Deus, os negócios no meio do teu povo, Pai. Prospera os teus filhos em tudo que realizarem, Senhor. Eu unjo, Senhor Deus, esses celulares. Vai tocar, Senhor Deus, com clientes chamando, procurando, Senhor, desejando, Senhor Deus, o serviço, o trabalho dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, quebra, Senhor Deus, agora com o teu poder e unção toda obra de feitiçaria que quer impedir o teu povo, Senhor Deus, de prosperar. Senhor Deus, não tem poder e nem legalidade sobre os teus filhos. Dá aos teus filhos, Senhor Deus, essa autoridade, a autoridade que vem pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo liberação de contratos, os projetos, Senhor Deus, que estão paralisados. Oh meu Deus, move, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Move, Senhor Deus, na vida do teu povo, Senhor Deus, com águas que saem da rocha, com o sobrenatural, Senhor. Tira, Senhor Deus, agora todo impedimento, todo empecilho, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu consagro, declarando e profetizando uma semana de milagres, de realizações, de vendas, ó Pai. A bênção do vendedor está sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, a cada um dos teus servos. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Declara assim: eu creio, a água da rocha sairá, o suprimento sobrenatural virá, e eu estarei preparado para herdar a promessa, para viver o milagre. Em nome de Jesus, eu saio hoje para viver um segundo mês de muitas realizações, aproveitar todas as oportunidades que o Senhor já está trazendo à luz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém. Quem foi edificado com essa palavra, diga: eu fui. Amém. Eleve a tua vida profissional aos níveis espirituais. Amém. Olha, eu já falei, amanhã às 20 horas temos o culto de guerra, batalha espiritual. Estarei aqui no altar às 20 horas normalmente. E quinta-feira, dia 9, santa convocação de toda a igreja. Quinta-feira, dia 9 às 20 horas, o início da nossa campanha de jejum desse mês. O jejum da santificação que abre os céus. Você vai viver o mês de maior faturamento, você vai viver o mês de maior venda, você vai viver o mês de maior lucro, você vai viver o mês de maior conquista, de maior vitória, porque a santidade traz o sobrenatural. Santificação que abre as janelas dos céus. Eu espero vocês quinta-feira às 20 horas e jejuaremos do dia 9 até o dia 24, café. Amém? E todos nós vamos jejuar o quê? Café. Amém? Só está autorizado a trocar o jejum se você já não bebe café. Aí tudo bem. Mas então, se não, você vai jejuar café. Por falar nisso, tem café? Então vamos beber até cair. Vamos beber café até ficar acordado por uma semana inteira. Amém? Levanta-te. Muito bem lembrado. Meu Deus, eu tenho um minuto. Tem aí o vídeo? Por favor, pode se assentar. Eu preciso passar esse vídeo para vocês. Preste muita atenção. Eu vou, você vai, nós iremos. Mude a tua mente, mude a tua vida, passe a ter consciência do teu potencial e tenha realmente sucesso naquilo que você faz. Você vai trilhar a estrada certa para o sucesso. Congresso Change Your Life de prosperidade e empreendedorismo. Com Estevam Hernandes. Você vai ser um diferencial. Você vai falar, vai acontecer. Você vai profetizar e Deus vai te honrar. Você vai realizar
100 vezes mais do que qualquer pessoa que estiver do teu lado, porque você tem a capacitação que vem dos céus. João Kepler. É uma grande responsabilidade da gente trazer um conteúdo aplicado, que você possa levar para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua empresa amanhã. Piero Tavolazzi. É impossível você estar num ambiente como esse se você não crescer. Alex Monteiro. Tá cheio de gente querendo influenciar a tua vida. A internet tá cheia de gente que sabe tudo, mas não construiu nada. Vem fazer de 2023 o ano da sua vida. Uau! Olha, todos estão convocados. Será dia 1º de maio, é uma segunda-feira, feriado nacional. Amém? Se você precisar de transporte, já fale com a presbítera Cris, com o pastor Lácio. Se precisar, nós vamos alugar uma van. Se precisar de um ônibus, a gente vai alugar um ônibus. Se precisar de helicóptero, a gente dá jeito também. Eu empresto o meu, tá tudo certo, amém? E se a gente conseguir liberação no Campo de Marte, até o meu avião, a gente pode sair daqui de Campinas e ir para lá. Eu vou profetizar, né, irmãos, em nome de Jesus, amém? Não, agora falando sério, se você precisar de transporte, não se limite por causa disso. Nós, igreja, vamos providenciar o transporte se for preciso. Vamos trabalhar também a carona solidária, né? E é o seguinte, o que é o Change Your Life? É um Prosperity em dose cavalar, amém? Começa às 9 da manhã e vai até às 17h30 da tarde, com toda essa galera aqui. Apóstolo Estevão, nosso apóstolo indispensável, né? Um homem de extremo sucesso na vida profissional e também ministerial, amém? O João Kepler, ele é o maior anjo investidor do Brasil, um homem de muito sucesso, de muita experiência, e vai assim transmitir para nós muitas profundidades relacionadas à vida empreendedorismo. E também o Piero, né? Também é profissional da área de marketing, multiempresário, tem várias empresas também como investimento. E o Alex Monteiro, eu não sei se você conhece, o Alex Monteiro, ele é o empresário de nada mais, nada menos do que o Whindersson Nunes, do que o... Quem? Ele veio aqui, então vocês conhecem, não preciso falar do Alex Monteiro, né? Então, o cara é top também, amém? Então, o valor é de R$300. Deixa eu falar para você, queridos, um dia desse de palestra com essas 4 pessoas, vamos tirar o apóstolo, porque o apóstolo não vive disso, né? O apóstolo, quando ele vai em qualquer evento, seja pregar em qualquer igreja, ou seja palestrar em qualquer evento, que frequentemente ele é convidado, ele não cobra nada, ele nunca cobrou um centavo, né? Mas esses outros 3 camaradas, uma palestra com esses caras, fica na casa aí de 10 a 15 mil reais. Nós como igreja, 20 mil? É verdade, o pastor, ele tem negócios, contatos com o Piero, é verdade, agora que eu lembrei, você conhece bem o Piero, né? E a palestra do Piero, um dia, pode falar com o pastor, um dia de palestra com o Piero, 20 mil reais ele cobra, tá bom? Isso é para você ver o quanto que a igreja vive essa verdade. Nós trabalhamos como Mordecai pela tua prosperidade, nós estamos subsidiando ao máximo, e ainda tem mais. Você vai pagar R$300, você vai concorrer a um Honda City 0 km, a uma viagem para Israel com acompanhante, e a um celular iPhone 14, então meu irmão, você precisa aí, é investimento para a tua vida profissional e também espiritual, e você corre ainda o risco de sair de lá com um carro zero, ou com uma viagem para Israel com acompanhante, ou com um iPhone 14 na mão, amém? Então é só vantagem, tá bom? Os convites estão aqui, com o pastor Lácio, com a equipe do Prosperity. Você pode comprar, pagar na máquina de cartão, se precisar parcelar, você pode parcelar, porque esse é o custo do custo, assim, o básico do básico do básico, para a gente viabilizar este evento, amém? E ainda mais, a gente está falando assim, só de prêmio, tá? Entre o carro, sabe quanto esse carro que vai ser sorteado? 120 mil reais, o carro que vai ser sorteado, amém? 2 viagens para Israel com acompanhante,
somando aí perto de 45 a 50 mil reais, com o dólar do jeito que está, tá? Mais um iPhone 14 eu não faço ideia, uns 5 mil? 8 mil? A gente está falando de quase 200 pau só de prêmio, queridos, fora o que você vai receber de conhecimento, amém? Então assim, ó, eu acho que eu tenho o direito de falar, você está convocado para ir, amém? Procure aí, pastor, e em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém? Coloque-se de pé e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Deus é fiel, amém? Eu só não estou para palestrar lá porque o meu cachê ficou muito alto, daí não conseguiram correr. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. Eu te envio debaixo dessa unção, desse poder, dessa autoridade. Vá para viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém? Glória a Deus, te amo. Vamos lá tomar um café, trocar uma ideia. Já pega o teu convite, já garanto o teu em nome de Jesus.